texto base de hoje é Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao 28. Nós vamos ver hoje o pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondendo, dize: Que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10, ouvindo isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então nós vemos aqui no início do texto que Jesus chamou os seus discípulos, e subindo para Jerusalém, ele fala para os seus discípulos que ele vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e eles condená-lo-ão à morte. Então ele vai ser entregue aos gentios, e os gentios vão escarnecer dele, vão açoitar ele, e ao terceiro dia ele vai ser crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Os gentios são, aqui no caso, estão falando dos romanos, né? Então eles vão ser entregues aos soldados romanos. Os soldados romanos açoitam ele, escarnecem dele, crucificam Jesus. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E então se aproxima de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, e ela faz um pedido a Jesus para que os seus 2 filhos, um se assente à sua direita e outro se assente à sua esquerda. Os 2 filhos de Zebedeu são 2 discípulos de Jesus. Então Jesus fala para eles que eles não podem beber do cálice que ele vai beber. E eles, respondendo a Jesus, eles falam que eles podem sim beber. Então Jesus responde para eles: Na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, ele não tá, Jesus que não vai escolher quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda, mas é o próprio Deus que vai escolher os lugares que eles vão ficar. Então Jesus, respondendo a eles, fala que em verdade eles vão beber o cálice. É porque todos os discípulos de Jesus, eles vão padecer. Quando eles forem levar o evangelho após a ressurreição de Jesus subir aos céus, todos os discípulos vão ser açoitados, vão ser presos. Eles vão ser presos por levar a palavra de Jesus, por levar o evangelho de Jesus. Então, por isso que Jesus fala que, na verdade, bebereis o meu cálice. É porque eles vão passar por sofrimento. O sofrimento que Jesus passou de ser açoitado, eles também vão passar. Eles vão ser humilhados, vão ser açoitados por crer em Jesus, por levar o ensinamento de Jesus, né? E Jesus, nós já vimos no texto anterior que Jesus falou que os 12 discípulos, eles vão se assentar em tronos ao lado de Jesus, que eles vão estar nos tronos, sentados nos tronos, só porque ele não fala qual vai ser o lugar de cada um.
quem vai escolher o lugar de cada um vai ser o próprio Deus que vai escolher. Jesus, ele relata aqui no texto, né, que não cabe a ele escolher qual será o lugar. Então, em seguida, os 10 discípulos, em ouvindo isso, nós vemos aqui no versículo 24, e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, é chegando aquela discussão, porque os 2 seriam melhores, que iam sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, eles se indignaram ao ouvir aquilo. Então, nós vemos aqui que Jesus, respondendo a eles, Jesus fala: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Então Jesus está dando uma lição aqui para eles, porque os 10 se indignaram contra os 2 filhos de Zebedeu, porque estavam se achando, estavam querendo sentar um à sua direita ou à esquerda, e estavam querendo ser melhores. Então Jesus fala para eles que entre eles não tem melhor, eles são todos iguais perante Deus. E quem vai escolher os lugares de cada um vai ser o próprio Deus, não cabe a eles. Aí Jesus, em resposta a ele, fala: aquele que quiser ser o melhor, que seja servo. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo. Então Jesus ensina para eles que não cabe a eles. Nós vemos o versículo 26, né? Não será assim entre vós. Não será assim entre vós. E nós aprendemos aqui nesse texto hoje que para nós também é assim. Nós não podemos se sentir melhor do que os outros. Nós temos que servir a Jesus por amor a Ele. Se eu quero ser importante, eu tenho que servir. Que eu tenho que servir. E para encerrar o texto, nós vemos aqui que Jesus fala no versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus deixa um exemplo claro para nós, que ele, sendo o rei, sendo o Filho de Deus, ele veio para servir. E ele serviu a ponto de dar a sua vida por nós. Que nós aprendemos aqui com Jesus, é que nós temos que servir. Nós não podemos querer ser mais importante. Eu sou mais importante. Não, eu tenho que ser servo. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que ser servo. Se eu quero ser maior, eu tenho que ser servo. Então nós aprendemos com Jesus que é uma grande lição, que nós temos que servir. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, como Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Senhor, nós somos servos. Nós somos servos dele. E se nós somos servos, nós temos que viver em obediência ao nosso Senhor, seguir os seus ensinamentos, viver de acordo com a sua vontade. Se ele, sendo o Senhor, ele serviu, imagina nós temos que servir. E servir tem vários meios de servir. Servir levando a palavra de Deus, servir ajudando ao próximo, sendo alguém que leva os ensinamentos de Jesus para as pessoas, para que vidas possam ser mudadas, para que vidas possam ser transformadas. Então, o que nós aprendemos com Jesus é que nós precisamos sempre estar a serviço do reino, sempre estar falando do amor de Deus. Nós podemos usar redes sociais hoje, que é um grande meio para levar a palavra de Deus. Nós podemos falar para pessoas e sempre estar levando os ensinamentos de Jesus. E nós, como bons servos, nós temos que servir, porque quando um servo, ele serve ao seu Senhor. E o Jesus, ele nos orienta, que nós vemos aqui nos ensinamentos de Jesus, que cada dia ele ensina uma coisa diferente. Então, quando nós vamos aprender, nós temos que pôr em prática, buscar pôr em prática os ensinamentos de Jesus e viver de acordo, porque nós somos os servos. Então, se nós somos os servos, nós temos que viver em obediência. Se Jesus pede algo, nós temos que cumprir como bom servo que somos. Esse é o ensinamento que nós aprendemos hoje, que aqui alguns quiseram ser melhor. Jesus fala que não, no reino dos céus não será assim, todos serão iguais, que não cabe a ninguém escolher, que quem vai escolher é Deus. Então, o ensinamento que nós temos hoje, que nós precisamos servir assim como Jesus serviu e deixou de lição para as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por esse ensinamento de hoje, que nós vemos que nós temos que servir o Senhor, porque nós somos servos. O Senhor veio humilde e serviu. E nós aprendemos com o Senhor que nós temos que servir sempre. Nós não podemos se achar melhor do que ninguém. Nós temos que servir e sermos humildes, assim como o Senhor foi humilde, com uma grande lição que o Senhor nos deixou. Pai amado, capacita-nos a cada dia. Traga à luz, Pai, tudo aquilo que afasta nós da Tua presença, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão como nosso Pai. Pai amado, traga à luz nosso coração, a nossa mente, que nós possamos ser melhor, nós possamos ser os verdadeiros imitadores de Ti, meu Senhor.
Prepara-nos a cada dia, Senhor, que nós possamos viver em obediência a Ti, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.